Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando com vocês aqui no canal Hora Teológica, para trazer essa dica de leitura aqui, uma obra que é praticamente o início de uma coleção, que é, diretamente, são duas obras, mas há uma terceira obra que vai completar esse clássico aqui, né, que é do Christopher Dawson, tá? A formação da cristandade, das origens da tradição judaico-cristã, a ascensão e queda da unidade medieval. Aqui vai começar desde os primórdios, né? Vai contar sobre o judaísmo, a formação do cristianismo vindo do judaísmo e até o período da Idade Média. A construção da Idade Média vai entrar na escolástica ali, os doutores da lei, os filósofos da Idade Média. E antes de a gente começar aqui, para entrar nesse sumário aqui, esse resumo que é fantástico, uma obra que é preciso ter, né? Dá aquele like no canal, aciona o sininho das notificações, tá? Nunca esqueça de apertar o sininho e ver aquelas três opções, aquelas três abas, a opção todas, para você apertar e não perder nenhum conteúdo no canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Para não perder também os conteúdos que estão vindo para cá. E também sempre ligado no Instagram, Hora_Teológica, tá? Que sempre estão colocando algumas novidades, algumas coisas que vêm para o canal e algumas outras não. E depois no finalzinho eu vou deixar uma outra surpresa que eu já tinha falado antes, só para dar uma reforçada com as pessoas que não viram, né? Vamos começar aqui, rapidamente. Não é uma obra muito extensa não, mas é uma obra que vai tratar praticamente mais de história, vai adentrar a história da igreja. Tá, deixa eu abrir aqui a câmera para vocês. Vou tratar sobre a questão do Ocidente, informação. Aqui, ó. Apresentação, prefácio, vamos entrar aqui logo na parte. Nossa tradução, do autor, que é a parte 1 aqui embaixo. Parte 1, apresentação. Capítulo 1, introdução ao presente estudo. 2, cristianismo e a história da cultura. 3, a natureza da cultura. 4, crescimento e a difusão da cultura. Aqui é a parte 5. Parte 7 agora, né? Cristianismo e o mundo grego. 8. Império Cristão. 9. A influência da liturgia e da teologia do desenvolvimento da cultura bizantina. 10. A Igreja e a conversão dos bárbaros. Parte 3. A formação da cristandade medieval, a ascensão e declínio. Aí vem 11. A fundação da Europa, os monges do Ocidente. 12. A Era Carolíngia. 13. A Europa feudal, a Era da Anarquia. 14. O Papado e a Europa medieval. Aí vem a parte 15. A unidade da cristandade ocidental. 16. Os feitos do pensamento medieval. 17. Oriente e Ocidente na Idade Média. 18. O declínio da Idade Medieval. Epílogo. Aí vem a parte 19. A ideia católica da sociedade espiritual universal. E a parte final aqui, ó. Teologia da história, reconstrução da unidade cristã. Índice remissivo. Aqui tá início de 427 páginas, só que tem mais, né? Tem mais. Deixa eu ver o que aqui. 400 e... Aqui, 445 páginas. Tá? Aqui, esse é o autor. Apresentando para vocês. Christopher Dawson. Foi um dos historiadores mais influentes do século XX na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Nasceu no dia 12 de outubro de 89 em Bracknellshire, no país de Gales. Até os 10 anos foi educado exclusivamente em casa por tutores. Estudou no Winchester College. Deixa eu ver aqui as obras dele aqui rapidamente aqui embaixo. Aqui, ó. Quem quer conhecer um pouco mais. Em língua portuguesa, além do livro A Formação da Cristandade, no caso que é esse. A Realizações, lembrando, tá? Editora Realizações. Já lançou Dinâmica da História do Mundo, Progresso e Religião e a Divisão da Cristandade, que é justamente a continuação dessa obra. Que é essa aqui, ó. Tá? Vamos lá. Então a gente vai ler aqui. Não falei aqui no 5 e 6, ó. Idade cristã, judaica, revelação e a vinda do reino de Deus. 153, as ideias da revelação.
judaico-cristã. Aqui, ó. Vou baixar um pouquinho para facilitar a leitura. Deixa eu ver uma boa parte para a gente ler aqui. Essa parte que é interessante. A visão dele, né, é muito mais histórica do que teológica, tá? Embora ele também vai tratar desse ponto. Aqui, ó. Desde o início, a tradição judaica distinguiu-se por uma firme... Peraí, deixa eu pular essa parte que é melhor. Depois a gente continua nela. Não há local em que esta ideia de revelação divina tenha sido expressa de maneira tão forte ou claramente identificada com a tradição da cultura como no caso de Israel. Aí todo o modelo social e o destino histórico do povo de Israel fora imposto pela palavra de Yahvé, que não era simplesmente, como em outros casos, uma tradição sagrada de conhecimento, mas um modo de vida incorporado numa lei moral e numa história sagrada que os separava de todos os outros povos do mundo antigo. Ok? Desde o início, a tradição judaica distinguiu-se por uma firme hostilidade às tradições religiosas dos povos mais civilizados que acercavam os judeus, enquanto o restante do mundo antigo estava sendo integrado em uma grande sociedade pela influência da cultura helenística, né, Grécia, e do governo da leis romanos. Um povo obscuro se recusava obstinadamente a ser assimilado. Quanto mais forte a pressão externa da sociedade mundial, mais intensa era a consciência do singular destino do povo hebreu. Quanto maior era a pressão, a tentativa de influência, até a tentativa de destruição da cultura judaica, mais o povo judaico, né, o povo hebreu, se fortalecia. Ó, mais intensa a consciência. Por mais de 1000 anos tinham preservado a fé ao longo de sucessivas ondas de conquista que esmagaram outros povos do Oriente Próximo. Só olharmos aqui a questão da Babilônia, né, 70 anos, e tanto o idioma como a cultura e a religião foram preservados. Incrível, né? Mesmo até depois da diáspora. Ó, os assírios, babilônios, os persas, os macedônios surgiram e desapareceram, mas a esperança de Israel ainda subsistia. Ao longo das tenebrosas eras de conquista e opressão, o remanescente do povo escolhido ainda conservava firmemente a herança sagrada da lei divina, que era o fundamento da vida nacional. As leis de Deus incorporadas ao povo hebreu ali não era questão do povo se tornar melhor, né? E nem para questões de religião em si, mas filosofia de vida. Não era que a vida cívica era uma coisa, a religião outra. Não, a religião fazia parte do modo de vida hebreu, né? Isso é muito interessante. Temos que aprender muito com esse povo, né, irmãos? Incorporar a questão da teoria na nossa vida cristã na prática. Aqui é a unidade da cristandade ocidental. 317. A gente tem aqui, Em 600 anos, a sociedade ocidental lentamente emergira do barbarismo e tentara criar uma nova ordem cristã das ruínas do Império Romano e do caos das tribos inimigas. As bases foram lançadas no século 8 e 9, e quando o reino franco, em aliança com o papado e os missionários anglo-saxões, criaram um novo império cristão que se estendia do centro no norte da França, Bélgica e Alemanha Ocidental, até o restante da França e Alemanha, bem como a Itália do Norte, Central e Noroeste da Espanha. Tal conquista foi interrompida e quase destruída pelas novas invasões bárbaras de vikings e magiares do século 9 e 10. A conversão da Escandinávia e dos povos do leste europeu, os tchecos, poloneses e húngaros, marcou a mudança da maré e desde o início do século XI, um período de progresso e expansão começou e deveria continuar por mais 3 séculos. Vem a questão da Idade Média, Baixa Idade Média. Nesse inteirinho, tal movimento não mais se identificava com um grande governo, como no período carolíngio. Muito embora a tradição carolíngia ainda fosse mantida pelo Império Cristão restaurado da Germânia, o verdadeiro centro do movimento de avanço deveria ser encontrado em uma nova sociedade feudal, que tinha nascido das ruínas do reino franco da França. O maior desses estados feudais foi educado na Normândia,
e foram os normandos que lideraram o vitorioso avanço da cristandade do século XI, criando o novo reino e principados da Inglaterra, Sicília e Antioquia. Vamos lá. Para quem gosta de história, história cristã, história da formação do Ocidente, igreja primitiva, judaísmo e a divisão da Idade Média Baixa, a Alta Idade Média, um período ali medieval, é sensacional, irmãos. A gente aqui vai delinear até a questão da formação ali da Idade Média. Essa obra vai finalizar ali, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui que quem quer essa coleção começa justamente por essa, tá? Você vai ter aqui a formação da cristandade, lembrando aqui, ó, editora Realizações. Segundo, na ordem, pode comprar fora de ordem, né? Mas para ler, essa aqui vem primeiro, depois você vem para essa aqui, tá? Aqui, ó, a divisão da cristandade, que é a segunda parte, aqui, ó, da Reforma Protestante à Era do Iluminismo. Sensacional também. Aqui você vai ver a Reforma Protestante, a Contra-Reforma, né, católica. E para completar aqui, que basicamente não é direto da coleção, mas também vai trazer tópicos que vai completar essas duas obras, você vai vir para essa aqui, ó. A Criação do Ocidente, Religião e Civilização Medieval. Também as três, ó, tá? Realizações, todas do Christopher Dawson. Quem quer completar a coleção, tá aí, irmãos. Tá bom? Vou deixar aqui abaixo do vídeo o link da descrição para você conseguir adquirir essas obras aqui. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.